Uma coisa que eu dei uma pesquisada, eu percebi que assim, lá fora tem muita coisa voltada para adolescente. Os Estados Unidos trabalham muito bem programas para adolescente, coisas que vêm da Europa também, bem focados no público adolescente. No Brasil é um medo de tentar e errar, porque se erra você perde dinheiro e dá medo de ficar tentando fazer coisa nova. Então assim, por isso que tem alguns programas que não mudam muito. Por exemplo, Malhação está no ar há anos e é geralmente a mesma coisa, não muda muito. De vez em quando eles ficam mais caretas, de vez em quando eles tentam um pouquinho mais, eles dão um break, porque quem está assistindo Malhação não é só adolescente, é a avó, é a mãe que está em casa nesse horário. Então não pode só pensar em agradar adolescente, também tem que falar com quem está em volta, né? O legal de Confissões de Adolescente é que trabalhava bem isso. As meninas falavam com o público adolescente e o Paulo, que era o pai, falava com os pais, com as mães que estavam assistindo junto com os adolescentes. E ele criava identificação com o público adulto. E as produções para adolescente hoje em dia podiam inovar mais, podiam testar mais, podiam fazer coisas sem medo de errar. A TV ficou um pouco careta depois de um tempo, mas eu acho que ela é televisão e sociedade, elas não tem como separar as duas, né? Então a televisão funciona com base na sociedade, a sociedade vai aprendendo coisas e vai evoluindo, vai exigindo coisas também da televisão. Então é um casamento grudado que é difícil de separar. Eu estudei Confissões de Adolescente, um seriado brasileiro feito em película 16mm, uma produção independente do Daniel Filho. Foi difícil conseguir material para pesquisar, porque a TV brasileira não guarda muita memória, né? A sorte é que logo que eu comecei a pesquisar, lançaram o pacote com DVDs, e aí eu consegui ter material para analisar bem a fundo. Eu passei 2 anos analisando Confissões de Adolescente, optei em analisar a primeira temporada, não a segunda. E eu fui telespectadora de Confissões de Adolescente, então aquilo me encantou quando eu era adolescente. E aí, quando eu pensei em fazer mestrado, pesquisando sobre os temas, eu resolvi fazer uma coisa que eu já estava assistindo, que eu já tinha assistido e que eu me apaixonei por aquilo. E aí, para todo mundo que eu contava sobre o que era Confissões de Adolescente, que eu ia estudar sobre Confissões de Adolescente, eu percebia que as pessoas faziam com carinho. E aí mas por que esse com carinho? E aí eu fui pesquisar o porquê as pessoas lembravam como se fosse amigas de infância. E aí que eu aprofundei cada vez mais a pesquisa para saber sobre identificação, sobre o envolvimento que eles criavam com os adolescentes, como eles conseguiam passar mensagens, como eles trabalhavam temas polêmicos. E aí eu fiquei encantada com Confissões de Adolescente. O que tinha em Confissões de Adolescente é que abordavam temas de adolescentes, pensados por adolescentes da época, né, da década de 90. Hoje talvez não se aplicaria nos adolescentes de hoje, porque são gerações diferentes. O grande tchananã de Confissões de Adolescente é que não era adulto falando para adolescente ou retratando o adolescente como ele achava que o adolescente era. Então, eles pesquisaram muito sobre a adolescência antes de falar para adolescentes. Então, eram adolescentes falando com adolescentes. Linguagem para adolescente com temas sobre a adolescência que façam parte do mundo do adolescente. E não um adulto tentando retratar o que acha do adolescente. O adolescente, por muito tempo na televisão brasileira, não teve espaço. No começo ele nem era retratado, depois ele era só um núcleo dentro de uma novela, por exemplo, e depois ele foi ganhando espaço. Depois, um tempo, ele ficou sendo retratado também como um aborrecente, depois um ser apático e cheio de espinha. E aí eles começaram a perceber que não, peraí, adolescente também é gente. E aí eles começaram a entender como funcionava o universo adolescente e falar para eles. Então, depois de Confissões de Adolescente, foi exatamente na década de 90, chegou também a MTV no Brasil, então depois desses 2 marcos na TV brasileira, surgiram vários programas voltados para adolescente, coisa que não existia antes. É um público-alvo que não era retratado na televisão da forma devida.
ninguém falava com eles. E, pô, adolescente também é gente, né? Adolescente também merece atenção, programa específico para ele. Por que não? Se tem programa para dona de casa, programa para quem gosta de futebol, tem programa para idoso, por que não tem programa para mães frescas ou mães já vividas, por que não pode ter para adolescente também? O que tem que ter é identificação, criar identificação com o público adolescente. Você criando essa identificação, você consegue passar a mensagem que você quer. Trabalhar o tema que você quiser, que eles são fáceis. É um público difícil de chamar atenção, porque tem muitas outras mídias chamando a atenção deles ao mesmo tempo. A atenção deles é totalmente dispersa. Você sabendo chamar essa atenção e criando essa identificação, ele é seu, você consegue falar com ele. O adolescente, ele não é nem criança e ele também não é adulto. E ele está numa faixa etária que ele tem que ficar brigando o tempo todo para provar que ele merece o mundo adulto e provando que ele não é mais criança para o mundo adulto que tenta rotular ele o tempo inteiro. É uma fase difícil da vida de todo mundo. E nessa fase você está se descobrindo, você está descobrindo o mundo, você está indo contra todas as crenças que você foi aprendendo a sua vida inteira, porque é a hora que você quebra todas as barreiras e começa a criar sua personalidade caminhando com as próprias pernas. Sim, tem que ter tema polêmico, tem que falar sobre polêmica que faz parte da vida, faz parte do mundo adolescente. Beijo gay, imagina, até hoje estão protelando tanto na televisão, quando tem, todo mundo fala, agora o povo está preparado, você solta um beijo gay na novela, todo mundo fica horrorizado. É difícil você trabalhar temas polêmicos, sabendo que tem pais que vão olhar torto para um programa que está falando com o público que quer temas polêmicos.